Olá, tudo bem? Que maravilha estarmos aqui mais uma vez juntos, é verdade? Nesse norte de Minas, em Montes Claros, em Minas Gerais, né? Mas Minas Gerais é uma maravilha, com certeza, né? Um dos melhores estados para se viver no Brasil. E olha só, quero já desde aqui cumprimentar a todos vocês que têm nos acompanhado, mandar um abraço para cada um que tem nos acompanhado desde o início até hoje. E a partir de então, lembrar você que está sempre aqui conosco, não esqueça, quando assistir aos vídeos, compartilhar com os amigos, de lá também apertar lá o joinha, comente também aqui conosco se você gostou da mensagem, se você tirou algum aprendizado aqui para poder vivenciar isso, para poder compartilhar com as pessoas. E agora vamos começar aqui a compreender algumas coisas da nossa vida, pensar, refletir, relembrar. É interessante que a vida da gente todo dia são coisas novas que acontecem. Algumas coisas até parecem se repetir, mas não quer dizer que se repitam. Na verdade, são novos momentos, novas situações, novas pessoas, né? E isso exige de nós também novas atitudes. Sempre, sempre. É por isso que temos que estar o tempo todo nos renovando, por isso que temos que estar sempre atentos para aprendermos, né? A vida se faz nesse aprendizado contínuo. E o quanto é bom aprender, e o quanto é bom estar aberto a esse aprendizado. A partir disso, nós compreendemos que podemos sim olhar para as coisas que nos acontecem, seja para os problemas, as dificuldades, os obstáculos, podemos então olhar diferente. E quando a gente empreende um novo olhar, nós realmente conseguimos compreender que as nossas respostas serão diferentes, poderão ser mais eficientes, para que a gente possa resolver o que a gente precisa. Assim, gostaria aqui de trazer uma breve história para que possamos então pensar, refletir juntos. Havia um homem que estava caminhando por uma estrada. Enquanto ele caminhava, ele se deparou com três pedras grandes. Ocorre que ele, ao passar pela primeira pedra, ele viu aquela pedra ali, compreendeu que ali essa pedra não era tão grande, que não lhe traria muitos problemas, então ele passou por aquela pedra e deixou como se nada tivesse acontecido. Mais à frente, ele então percebeu um pouco, olha só, eu vou ter que voltar por este caminho e pode ser que eu vá até tropeçar nesta pedra. Ele voltou naquela pedra e então ele, como eu tinha percebido que essa pedra estava no meio ali do caminho, ele empurrou essa pedra para mais longe, para tirar ali do caminho dele e do caminho de outras pessoas que pudessem passar por ali. E ele, ao caminhar mais à frente, se deparou com outra pedra, se deparou com uma segunda pedra. Essa um pouco maior e um pouco mais difícil de tirar daquele caminho. Ele pensou, tentou empurrar, viu que estava difícil, tentou empurrar e tirar ela daquele caminho sozinho, mas não conseguiu. No primeiro momento ele não conseguiu fazer isso. Ele ficou pensando, e nisso ele ficou ali circulando aquela pedra, tentando achar um caminho, uma forma de tirar aquela pedra do seu caminho. Mas daí a pouco ele deixou a pedra por ali e continuou, seguiu o seu caminho. Mais à frente, como se ele falou, não acredito. Havia uma terceira pedra. E olha só, essa terceira pedra muito maior. Uma pedra que era muito mais pesada, mais difícil de tirar. Mas ele falou, vou tentar. Foi, empurrou essa pedra
ele descansou um pouquinho, voltou novamente, empurrou a pedra novamente, foi empurrando e ele então empreendeu esforço e conseguiu tirar aquela pedra que era a maior de todas do seu caminho. E a partir de agora nós começamos a pensar, a refletir sobre essa história. Olha só, a primeira pedra, quando nós trazemos isso para o nosso dia a dia, para o meu, para o seu dia a dia, às vezes a gente lida com situações que talvez pensamos, isso não é um problema, isso não vai me atrapalhar. Só que às vezes isso mais à frente pode se tornar algo ainda maior. Porque às vezes há situações que começam pequenininhas e se a gente não toma a decisão certa, se nós não adotamos as providências adequadas, o problema se torna ainda muito maior. É interessante, né? Einstein, ele nos disse, né, que a vida é feita de escolhas. E quando a gente escolhe tomar as decisões corretas, a superar os desafios, somos nós, eu e você que crescemos. Quando a gente toma a decisão, quando a gente faz a escolha de superar aquilo que está ali atravancando o nosso caminho. Interessante, olha só, depois esse homem, ele foi para uma segunda pedra, não é? Ele encontrou com uma segunda pedra e ele verificou realmente que ele não conseguia tirar essa pedra do seu caminho. Assim acontece comigo, acontece com você, acontece com muitos de nós. Muitas vezes nós queremos resolver algumas situações sozinhos. Às vezes a situação exige um esforço maior, ou às vezes a gente quer resolver tudo de uma vez só e muito rápido. Às vezes tem situações que a gente tem que parar um pouquinho, refletir, pensar um pouco mais, ver como que aquilo pode ser feito. Às vezes, se nós verificamos que não conseguimos resolver, talvez até buscar ajuda de quem possa nos ajudar. Outras pessoas que podem somar mais forças na direção da resposta que nós precisamos. E aí, a gente chega na terceira pedra. Olha só. Que interessante que ele se deparou com uma terceira pedra muito maior, mais pesada. Mesmo assim, ele foi lá, né, algo no seu interior ali o impulsionou para que ele então conseguisse se esforçar um pouquinho mais e conseguiu sim tirar aquela pedra do caminho dele. Assim acontece conosco, porque se às vezes a gente não resolve, não tira aquela primeira pedrinha lá do caminho da gente, como eu disse, às vezes a pedra se torna muito maior, o problema, o desafio muito maior para a gente poder resolver. Mas quando a gente vem resolvendo isso de forma gradativa, nós aprendemos, nós lidamos com aquela situação, ganhamos experiência, nos tornamos ainda mais fortes, mais resistentes, nós agregamos conhecimento e sabedoria para resolver situações muito maiores no nosso dia a dia. E assim foi a terceira pedra, que parecia algo muito maior, mas com um pouquinho de força, de fé, de boa vontade, conseguiu então, agregando seu conhecimento e sua experiência anterior, resolver tirar aquela pedra do caminho. E com isso nós aprendemos todos os dias na nossa vida. Aprendemos com cada situação, com cada experiência, com aquilo que vai chegando a nós. Aquilo que for chegando, nós temos que realmente ir empreendendo a nossa inteligência, a nossa sabedoria, para que nós possamos sim resolver. E é interessante que lá em Provérbios 3, 13 e 14, nessa passagem, nos diz o seguinte, que muitas vezes nós temos que compreender que a sabedoria é o nosso maior bem e a prudência é mais preciosa que o ouro. E essa história nos traz isso, com que nós possamos desenvolver essa sabedoria e essa prudência
diante da vida, diante das situações, diante dos percalços e dos obstáculos que vêm nos acometer dia a dia. E ainda assim, para que nós possamos fechar essa nossa reflexão, vamos aqui cantar uma canção que traz algo semelhante, né, a esse entendimento que nós trouxemos aqui. Se você quiser, pode cantar aí também. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou viver na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso o que é saber viver. Saber viver. É isso aí, né? Cada vez mais nós temos sim que buscar aprender com os momentos para cada vez mais sabermos viver. Fique com Deus, que Deus te abençoe sempre, né? Que esse dia seja muito abençoado e que nós possamos sim nos encontrar na próxima semana, se Deus quiser. Então até lá, tchau, tchau!